caros, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu já vou começar aqui dizendo o seguinte, pelo título: aqui não tem engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta é aquele que olha o Bitcoin já derretendo e fala assim: olha, eu sabia que ia cair, mas estava na cara que ia cair. E aí quando tá na máxima histórica eu falo, tava claro que ia subir, é óbvio que ia recuperar. Então, o que eu vou falar aqui pra você, tudo que eu vou falar nesse vídeo é com o mesmo fundamento que eu falei lá quando o Bitcoin tava na máxima histórica, quando tava batendo quase 300 mil, é exatamente o mesmo posicionamento que eu tenho até aqui. Fechado? Inclusive, até falar de assunto polêmico, dá até falar de Bitcoin, dá até vontade de tossir aqui, que o assunto é polêmico. Mas voltando, inclusive, no final desse vídeo, eu vou disponibilizar esse material para vocês, onde eu expliquei de maneira bem completa como funciona o Bitcoin, inclusive formas alternativas de você investir em um cenário pró-criptomoedas, sem investir diretamente em uma criptomoeda, sem precisar comprar diretamente um Bitcoin, um Ethereum ou qualquer outra criptomoeda. Fechado? Mas isso lá no final do vídeo. Agora vamos voltar aqui para o que interessa. O que interessa é o seguinte: o objetivo desse vídeo é te dar a resposta da seguinte pergunta: Matheus, investir em Bitcoin, tava lá no alto, tava lá batendo a máxima, batendo 300 mil e agora caiu quase 50% até hoje. Eu estou perdendo dinheiro. O que eu devo fazer? Essa é a pergunta que você está se fazendo e essa é a pergunta que eu vou te ajudar a responder hoje. Fechado? Até o final deste vídeo aqui. Para isso, eu vou precisar falar com você sobre classe de ativos. Você vai precisar entender sobre classe de ativos. O que é uma classe de ativos? Eu vou já dar com exemplo. Em vez de ficar falando teoria, já vou te dar como exemplo. Classe de ativos da renda fixa. Que é a classe de ativos de renda fixa? É um investimento com alta previsibilidade, que você sabe exatamente quanto você vai receber, normalmente com risco muito reduzido. Essa é a característica dessa classe de ativos de renda fixa. Então, você sabe que quando você colocou um dinheiro lá na renda fixa, você já é previsível quanto você vai receber lá na data de vencimento. Ponto. Beleza? Outra classe de ativos são as ações. Você vai entender por que eu estou falando disso. Outra classe de ativos são as ações. Então, as ações, o que você sabe? Você sabe que é um investimento diretamente ligado a uma empresa, onde você se torna sócio de uma empresa. Você ganha tanto no cenário que essa empresa distribui o lucro, quanto quando ela reinveste esse lucro e ela cresce, ela se valoriza ao longo do tempo. Então você sabe que a classe de ativos das ações, elas estão diretamente, a valorização, a desvalorização dela está ligada aí ao lucro da empresa. No longo prazo, a cotação, o valor da sua ação tende a acompanhar o lucro da empresa. Empresas que crescem lucro, a ação vai acompanhar e crescer o seu valor atrás também. E isso acontece com qualquer outra classe de ativos que a gente vê aqui. Se a gente pega os FIIs, por exemplo, o que influencia na classe de ativos que está ligado ao real estate, que está ligado aos imóveis, que é o caso dos FIIs. A gente tem, por exemplo, agora a alta do IGPM, que é um índice geral do preço médio, é um índice ali que equipara a inflação. Você tem o reajuste dos aluguéis dos FIIs, a grande maioria deles ligados ao IGPM. Então, quando você tem um aumento do IGPM, você também tende a ter uma valorização aí dos FIIs. Por que eu estou dizendo tudo isso? Por que o vídeo de Bitcoin está indo lá em renda fixa, em ações e FIIs? Para te explicar que toda classe de ativos, ela tem uma característica em específico que faz esse ativo se valorizar ou se desvalorizar. E é aí que a gente chega no X da questão desse vídeo, que é: Matheus, essa desvalorização do Bitcoin, eu tenho que vender por conta disso? Qual ação tomar diante dessa classe de ativos diferente, que é a classe de ativos de uma criptomoeda? Aí que tá, aí que eu queria chegar, que é o seguinte: a classe de ativos que o Bitcoin pertence é a classe de uma moeda. Beleza, é uma moeda descentralizada, é uma moeda totalmente digital, que usa uma tecnologia de blockchain, tem as características específicas, mas não deixa de ser uma moeda, não deixa de ser um ativo que serve como troca e, portanto, não está baseado em nenhuma geração de valor, não está lastreado a nenhum ativo da economia real. Olha o exemplo claro: quando você tem uma empresa, o que essa empresa faz? Vamos colocar o exemplo aqui da Havaiana, da Alpargatas. O que ela faz? Ela pega lá uma borracha que não tem praticamente valor nenhum, ela junta lá com energia e mão de obra e, opa, transformou em um chinelo que tem alto valor agregado. Essa transformação faz você agregar valor ao produto e gerar lucro. Então a ação desta empresa, ela está ligado a algo, ela está ligado ao poder produtivo que essa empresa tem de gerar transformação e, consequentemente, gerar lucro. Então a valorização e desvalorização vai estar ligada a isso, ao lucro. Agora a moeda não está ligado a nada. Então a única coisa que
determina completamente o valor do Bitcoin é a oferta e demanda, assim como funciona em qualquer outra moeda. E qual é o ponto? Por que a gente está chegando exatamente nisso? Porque é isso que vai determinar a sua tomada de decisão de vender ou não. E aí, para chegar, eu vou voltar mais um passo, mais uma vez, usando as ações como exemplo, para ficar claro com certeza na sua cabeça. Se a gente estivesse falando de ações, o que você olharia? Olha, eu sei que o valor das ações está ligado ao lucro que essa empresa gera. Então, se você tem uma oscilação do preço das ações no curto prazo, se uma ação desabou, mas eu entendi como eu escolhi essa ação e eu sei que ela mantém a sua capacidade de gerar lucro, eu simplesmente não vou vender. Se ela manteve seus fundamentos, o que eu sei? Opa, isso é uma simples oscilação do mercado, algo aí ligado a um pessimismo do mercado, a notícia de política ou macroeconomia que não vai influenciar os fundamentos da empresa que eu me tornei sócio, então não vou vender. Essa decisão ficou clara. Você conseguiu entender? Agora, como você tomar essa decisão no Bitcoin? É simples. Quando você está falando de um ativo que é uma moeda e você não tem esse lastro e principalmente você não tem um histórico relevante, quando a gente pega as ações, quando a gente pega REITs ou FIIs no caso, mas ativos de maneira geral ligados a imóveis ou empresas, a gente tem um histórico de mais de 200 anos que mostra que esses ativos tendem a se valorizar no longo prazo. Então, quando tem uma oscilação, você fala, opa, já sei que no longo prazo valoriza, sei que a empresa não perdeu o fundamento, vou manter. Quando você tem investimento em uma moeda, e aí você pode olhar também o Bitcoin como uma reserva de valor e mantém exatamente o mesmo princípio que eu vou falar aqui, quando você tem isso e aí a única coisa que determina o preço daquele ativo é a oferta e demanda, a coisa que você tem que ter na cabeça para tomar a decisão de vender ou não é se você aguenta o impacto da oscilação daquele ativo no seu patrimônio. Ponto. Porque, mais uma vez, quando o ativo é uma moeda, como é o caso do Bitcoin, ele é altamente influenciado somente pela oferta e demanda. E se você me falar, a ação também é oferta e demanda, esse que é o mercado de ações. Não, obviamente não. Simplesmente porque não tem nenhum idiota que vai comprar, que vai vender uma ação por R$10 de uma empresa que gera R$20 de lucro por ação. Você conseguiu entender? A empresa ela tem um lucro que lastreia aquela ação. Então não é oferta e demanda. Simplesmente é ligado no longo prazo ao lucro que aquela empresa gera. Quando é oferta e demanda igual ao Bitcoin, a consequência é que você tem que ter esse ativo dentro da sua carteira, caso você for ter, com uma porcentagem, com um montante que você se sinta confortável com ele desabar 90% e isso impactar zero seu patrimônio. Simplesmente porque isso pode acontecer. Como ele não está lastreado em um lucro, como ele não está lastreado em nenhum ativo da economia real, é simplesmente oferta e demanda, é algo totalmente abstrato. E aí você pode ter uma oferta que seja muito maior que a demanda e esse preço cai em 90%. Por isso, se você investe nesse tipo de ativo, que definitivamente, eu vou colocar minha posição pessoal depois aqui se eu invisto ou não, mas se você tomou a decisão de investir nesse tipo de ativo, ele tem alto grau de especulação, ele é altamente especulativo. E aí a tomada de decisão, o racional que você tem que ter para sua tomada de decisão é, caiu 50%. Isso me incomodou ao ponto de eu estar desesperado querendo vender tudo. Se aconteceu isso, meu amigo, você tem a quantidade de Bitcoin errada dentro da sua carteira. Porque simplesmente se cair mais 10, mais 20%, você vai vender tudo desesperado. Então o melhor para você talvez realmente seja diminuir essa porcentagem para correr menos risco. Agora, se você entende o cenário, se você entende a tese que você tem por trás de ter o Bitcoin dentro da sua carteira, caiu 50% e você está tranquilo, você está falando assim, olha, isso não impactou no meu patrimônio e eu não estou querendo vender igual louco. Então aí, sim, não tem problema nenhum você manter esse tipo de ativo na sua carteira. Mas sempre faça essa reflexão. Se essa queda de 50% já está te incomodando, já está fazendo você ir atrás desses vídeos como esse do YouTube, para saber se deve vender ou não, significa que você tem mais Bitcoin na sua carteira do que você deveria ter. Significa que você tem uma carteira que está oscilando mais o seu patrimônio do que deveria oscilar, e isso é a causa principal para você perder dinheiro, porque se cai 90% você vai vender absolutamente tudo e esse é um cenário que pode acontecer.
Tá claro? Agora, como eu não fico em cima do muro, também vou falar a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal é que simplesmente eu, utilizando a metodologia de verdade, que é a metodologia que eu uso e que aplico e que ensino para os alunos, eu definitivamente não invisto nesse tipo de ativo. Assim como não invisto em nenhum tipo de moeda, não invisto em reserva de valor como ouro. Para mim não faz muito sentido, uma vez que esses ativos não gerem transformação. Eles não fazem uma transformação de fato, não agregam um valor. E eu prefiro ter ativos ligados à economia real, que são que demonstram uma excelente performance e há 100, 200, 250 anos e todo o histórico que a gente tem ao longo desse mundo de investimentos. Mas, mais uma vez, não tem problema nenhum você ter na carteira. Só tenha claro que ele tem que estar dentro do nível que você aguenta ter de oscilação desse patrimônio. Fechado? Então é isso, irmão. A decisão é simples. Se você se incomodou com 50%, você está tirando seu sono, nenhum investimento vale a sua paz. Então reduza a sua posição sim, porque é melhor correr o risco de recuperar e eu perder a recuperação do que você correr o risco de cair mais 30% e você vender tudo no desespero. Agora, se você sabe o que você está fazendo, você tem uma porcentagem controlada, sem problema nenhum. Sua carteira é totalmente pessoal e suas tomadas de decisões devem ser com autonomia, por conta própria. Então, se você sabe o que está fazendo e está tranquilo com a queda, mantenha e continue aí com a sua estratégia sem precisar vender por conta disso tirar sua paz. Fechado? E a terceira coisa que eu prometi lá atrás, a segunda na verdade, né? A primeira para você tomar essa decisão e a segunda é que eu falei de tudo isso lá quando o Bitcoin estava na sua máxima histórica, em uma live aí de mais de 1 hora, falando inclusive modos de você investir usando ativos ligados à economia real em um cenário pró-criptomoedas. Então eu vou deixar esse card aqui da live completa sobre Bitcoin, está animal. E se fez sentido isso daqui pra você, se te ajudou a tomar essa decisão que você buscava, deixa seu comentário aqui embaixo, deixa seu like, já se inscreve também no canal pra você acompanhar os próximos vídeos aí. Se você não gostou também e é aquele aficionado, apaixonado por Bitcoin, que defende como se fosse o Bitcoin fosse da sua família, tá tranquilo, pode deixar seu comentário aqui também, que o seu hate também é muito bem-vindo. Fechado? Tamo junto, meu querido, até o próximo vídeo. Aquele abraço!